O trabalho é uma parte fundamental da nossa vida, mas nós mulheres, quando estamos no período menstrual, passamos dias bem difíceis, já que é uma infinidade de sintomas que nos deixam muito mal. Você sabia que existe um projeto de lei que propõe uma licença menstrual para as mulheres? Antes de comentar mais sobre isso, é importante ir às ruas ouvir a opinião do público. O que você acha das mulheres terem até 2 dias de licença menstrual no período ali de trabalho, quando elas estão sofrendo muito de cólica? Acho excelente, necessário. Necessário porque a gente se sente mais desconfortável, um pouco mais inclusa. Eu acho muito bom, porque não são todas, dependem do organismo. Então, no meu caso, eu consigo trabalhar de boa. A minha filha, ela teve que sair do trabalho porque ela tinha dores muito fortes. Então eu acho que seria uma boa, sim, para quem realmente precisa, tem ali o laudo médico. Eu acho que tem mulheres que se sentem muito mal, não só menstruação, não só cólica, baixa pressão, tem dor de cabeça, náuseas. Acredito que uma das piores coisas que tem no mundo deve ser menstruar, porque eu acompanho 3 mulheres na minha casa, 2 filhas e esposa. Eu acho que é bom, porque a gente sente muitas coisas, né? Eu acho que tinha que ser uns 5 dias. Eu acho justo porque é desconfortável para a mulher, né? Para começo de conversa, a menstruação sempre foi um tabu na sociedade. Algumas mães nunca conversaram com as filhas antes mesmo de descer a menarca, que é a primeira menstruação. E fomos crescendo assim, seja com vergonha ou com nojo de falar desse assunto. Mas de onde vem tudo isso? O sangue, ele não é bem visto em nenhuma situação. Né? A gente fica preocupado. Se uma pessoa está sangrando perto da gente, a gente vai ficar preocupado, vai querer cuidar dessa pessoa, porque vai ter alguma coisa errada com ela. Então, por que com o sangue menstrual não seria assim também? Diante de tanta vergonha ou falta de compreensão deste assunto, como podemos então desmistificar e destruir esse antigo tabu? Um tabu, ele é uma mentira que ela é contada tantas vezes que ela fica parecendo uma verdade. E como é que a gente faz para quebrar o tabu? A gente traz a verdade sobre os fatos. Quando é que isso começa? Isso começa na sua casa. Isso faz parte da educação sexual que nós, enquanto mulheres adultas, devemos oferecer para os nossos filhos. E percebam bem como eu falei filhos, porque menstruação não é um assunto só para as meninas. Menstruação é um assunto para os meninos também. E a menstruação, ela pode começar a ser tratada em casa com naturalidade. Agora, falando do dia a dia, realmente, estar menstruada traz sensações super incômodas para as mulheres nesse período. Pensando em cuidar das colaboradoras no período menstrual, a Espanha foi o primeiro país ocidental a autorizar uma licença remunerada de 2 dias. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. E aqui no Brasil, já tem empresa que se inspirou nessa iniciativa, enquanto o projeto de lei número 6.784 de 2016 está sendo discutido na Câmara dos Deputados, visando uma possível aprovação. Porque a MOL, a gente não foca, não quer dizer que a produtividade ela esteja ligada à quantidade de horas trabalhadas, pelo contrário. A nossa produtividade, a gente foca muito mais na entrega e na qualidade, né, do que tem essa entrega do que exatamente na quantidade de horas. Eles chamaram a gente para entrar na reunião, né, assim, e aí quando eu soube, eu falei, meu Deus, não acredito. Tipo, primeiro que eu nunca tinha visto isso e segundo que eu sempre sofri, tipo, desde sempre, assim, sempre tive muita cólica, muita enxaqueca. Minha relação com o meu período menstrual é um pouco complicada. Eu já investiguei para saber se eu tenho endometriose, não tenho, mas varia muito. Existem momentos, eu já cheguei a desmaiar de cólica e ir pro pronto-socorro. Mas com o tratamento, com os remédios certos, eu tô melhor. Mas existem momentos que eu fico enjoada, com cólica, com dor de cabeça, não fico disposta. E aí é impossível manter a minha produtividade. A situação mudou. E o que já era meio que combinado virou algo formalizado para benefício de ambas. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei logo lá em casa já, liguei para meus pais, falei, nossa, porque assim, eu sempre fui de médico em médico para procurar, sabe?
minimizar a cólica, as enxaquecas, porque atrapalha muito o seu dia a dia, né? Mas saber que isso não era só um contrato verbal meu com a minha chefe, e sim uma política da empresa, me deu um respaldo maior, porque se um dia a minha chefe não estiver mais aqui, eu sei que isso vai estar amparado. O alívio de serem compreendidas e acolhidas quando mais precisam é um elemento motivador para dar o melhor de si ainda mais. Você já começar pela saúde, você prezando pela saúde do seu funcionário, já é um meio caminho andado, assim, sabe? Porque você primeiro vai quebrar um tabu, né, que é a menstruação. Ninguém fala sobre menstruação, né? E eu não vou falar com um homem que eu tô menstruada, né? Assim, normalmente, né? Mas se eu tenho um gestor e eu preciso falar para ele que eu preciso me ausentar porque eu estou menstruada, eu já vou quebrando um tabu ali, né? Tipo, ó, preciso me cuidar. Porque uma coisa é quando tem a mulher falando diretamente com a liderança mulher. Outra coisa pode ter com os homens das suas funcionárias terem um pouco de medo, de receio de falar. E a partir do momento que isso passa a ser comum a todos, passa a ser um benefício formalizado, para todo mundo fica muito mais fácil. Outros países orientais já aprovaram o recurso há mais anos, como Japão, Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul, além da Zâmbia. Por outro lado, existe uma controvérsia. Que tipo de riscos esse benefício pode trazer para o futuro profissional das mulheres, caso esta lei seja aprovada aqui no Brasil? Já existem aí muitos viés na nossa sociedade em contratar mulheres, né? Porque as mulheres se ausentam mais, as mulheres elas engravidam, as mulheres elas podem se ausentar por conta de cuidados em geral, porque a mulher cuida dos pais quando são idosos, cuida dos filhos. E aí é mais um obstáculo na contratação de mulheres, afinal, né? Podem se pensar que elas também vão se ausentar em períodos menstruais, e o que é ainda mais agravante, porque os períodos menstruais eles são cíclicos a cada mês, né? Certamente podemos também ter uma visão otimista, olhando para as transformações que o mundo vivencia. Tem uma grande maioria, tem um número bacana de empresas aí, de empresas grandes, empresas bem formadas e empresas comprometidas com a sociedade, que veem também essa medida como um momento de trazer aí igualdade, equidade e cuidado para suas mulheres, né? Para as mulheres que estão dentro das organizações. Então, uma empresa que ela olha para esse projeto, né, de licença menstrual, e ela acolhe um projeto como esse, implanta na sua empresa, eu tenho certeza que essas mulheres elas vão trabalhar muito mais felizes, elas vão enxergar que ali as necessidades delas estão sendo atendidas, existe ali um cuidado, existe ali um respeito, existe ali um acolhimento, uma empatia frente ao ser humano que ela é. Então, eu vejo inúmeros benefícios.